Cruzeiro e Atlético têm uma rivalidade centenária, né? Vocês já estão ligados nisso. São dois dos maiores clubes do Brasil e fazem um dos maiores clássicos do mundo, né? Mas nesse vídeo aqui a gente vai discutir e vai ver todos os jogos bizarros que já rolaram entre esses dois rivais. Tem goleadas absurdas, campeonato nacional sendo decidido, muita coisa doida que já aconteceu. Vem comigo, então vambora, mete marcha, vamos nessa! Diogo Cunha falando aqui com vocês e eu já começo falando para você que não me conhece ainda. O canal tem só 2 meses, então é normal você não me conhecer. A gente está crescendo muito rápido e você que se inscreve aqui no canal logo no início tem muito valor para mim, me ajuda demais. Então vem pro time e ajuda a gente a bater a meta de 2.000 inscritos. Cruzeiro e Galo já se enfrentaram muitas vezes ao longo da história. O Cruzeiro conta assim 500 jogos entre os dois clubes com 170 vitórias para o seu lado, 133 empates e 196 derrotas. Já o Galo contabiliza um número diferente, tá? Sempre rola isso nos grandes clássicos do Brasil, né? São poucos que são unificados. O Galo conta 518 jogos na história com 209 vitórias para o seu lado, 138 empates e 171 derrotas. Essa confusão aí acontece porque lá no início do clássico, lá nos anos 20, os jogos ali nas décadas de 20, 30, 40, os jogos não tinham súmula, muitos deles não tinham súmula, então os placares não são exatos, né? Muitos placares são questionados e o Atlético contabiliza todas as vezes que os dois times foram a campo e o Cruzeiro não. O Cruzeiro só conta aqueles que se tem certeza do resultado. Mas o que importa mais pra gente aqui foram os jogos bizarros que aconteceram ao longo da história e não foram poucos. Eu destaquei alguns aqui entre esses dois gigantes do Brasil, tanto em relação a placar, ou a importância, ou fatos loucos que aconteceram, tá? Lá nos primórdios do clássico, na década de 20, para vocês verem, o Cruzeiro nem se chamava Cruzeiro ainda, o nome do clube era Palestra Itália. Mais pra frente aqui, em outro vídeo, eu vou contar essa história do Cruzeiro aqui no canal, então fica ligado. O primeiro jogo bizarro foi em 1927, jogando pelo Campeonato da Cidade, que naquela época era o campeonato ali equivalente ao estadual de hoje em dia. Rolou um 9-2. 9-2. O Galo aplicou um 9-2 no Cruzeiro, que era o Palestra Itália, né? E até hoje essa é a maior goleada da história do clássico, tá? Mas 2 anos depois teve um outro jogo ali bizarro e que o Palestra Itália devolveu essa goleada. Tá bom, não foi tão bizarro assim, mas meteu um 5-2 no Galo e também foi por esse campeonato da cidade. Foi muito comemorado na época por ter devolvido, entre aspas, essa goleada sofrida 2 anos antes, né? Já pulamos aqui algumas décadas, fomos direto para 1965, teve um super clássico muito importante e que acabou se tornando muito bizarro também, tá? Em Minas, gente, o América era um dos times mais fortes junto com o Atlético ali, antes dos anos 50, principalmente, né? O Cruzeiro não era um rival do Atlético naquela época. O América chegou a ganhar 10 vezes seguidas o Campeonato Mineiro, né? Algo que nos dias de hoje é quase impossível que alguém consiga. Mas ali nos anos 50, a partir dos anos 50, o América já não ganhava um título há muito tempo e o Cruzeiro começou a roubar esse lugar de segunda força de Minas, começou a acirrar mais ainda essa rivalidade com o Atlético, né? Muitas finais entre os dois, muitos títulos disputados. E eu tô falando isso porque em 1965 foi o primeiro clássico do Mineirão, que já tinha sido inaugurado há 2 meses. Novinho Mineirão, e o Mineirão ajudou muito a crescer mais ainda essa rivalidade entre esses dois clubes. Foi pelo Campeonato Mineiro que esses dois clubes se enfrentaram e ali a rivalidade estourou de vez. O Cruzeiro estava vencendo o jogo por 1-0, gol do Tustão, grande ídolo da Raposa, né? Ídolo até nacional, campeão do mundo com o Brasil em 1970, e o juiz argentino era o Juan de la Pasión, marcou um pênalti para o Cruzeiro. Os documentos históricos da época dizem que realmente foi muito pênalti, mas o time do Galo não gostou, partiu para cima do árbitro reclamando, chegaram a bater no cara, mané, bateram no Juan, o argentino apanhou. Depois os jogadores do Galo entraram na porrada com a PM, cara, os caras estavam ensandecidos, estavam malucos, ninguém segurava os caras. Imagina isso hoje em dia, cara, ia sair todo mundo preso de campo. E esse jogo terminou, não foi até o final. Na súmula ficou 1-0 para o Cruzeiro porque o Atlético teve 9 jogadores expulsos. Um dos jogos mais bizarros entre esses dois, com toda certeza, tá? 9 expulsos também, acho que nunca mais vai acontecer.
Comenta aí qual dos dois times você acha que é o maior de Minas. Eu quero saber de vocês, qual a torcida que tá mais presente aí. E de vocês também que não torcem nem pra Galo, nem pra Raposa. Quem que vocês acham que é o maior de Minas, tá? Seguindo aqui na era moderna do clássico, em 1969 a gente teve outro jogo bizarro, mas dessa vez não foi por conta do placar não, tá? Só pra pontuar aqui que nessa época o Cruzeiro já se chamava Cruzeiro, como vocês perceberam no jogo anterior, né? E o campeonato estadual aqui nessa época valia muito mais do que hoje. Não tinha um torneio nacional unificado, só foram unificar em 1971. Então em 69 a importância do estadual era muito grande. Era o campeonato mais importante disputado por esses times. E esse foi o jogo de maior público da história do Clássico em 1969. Os dois times estavam com uma campanha surreal de 11 vitórias em 12 partidas no campeonato estadual. As duas torcidas super empolgadas, dois timaços, e o Mineirão recebeu um público de 129.296 pessoas. O Cruzeiro venceu esse jogo por 1-0, gol do Meia Natal, camisa 8 do Cruzeiro. Isso nunca mais vai acontecer no Mineirão, né? A menos que reformem de novo o Mineirão e aumentem mais ainda a capacidade, né? Mas eu acho que bater esse público no Mineirão vai ser muito difícil. A gente chegou agora ao século XXI, nosso presente século aqui, e há pouco tempo atrás a gente teve jogos muito doidos, muito loucos entre Galo e Cruzeiro. O primeiro foi na final do Campeonato Mineiro de 2007, o primeiro jogo da final. A gente teve coisas muito loucas, tá? Muito loucas mesmo. Primeiro, o Galo aplicou uma goleada histórica, meteu um 4-0 no jogo de ida. Por si só, esse jogo já estaria aqui, tá? 4-0 numa final de Mineiro, já estaria aqui nos jogos bizarros da história do Clássico. Mas para completar, o quarto gol do Atlético aconteceu desse jeito aí que vocês estão vendo. O Atlético tinha acabado de fazer o terceiro gol, foi um gol de pênalti, e na saída de bola, enquanto o Fábio, goleiro histórico do Cruzeiro, né, um dos maiores ídolos da história, estava indo buscar a bola dentro da rede, o Galo roubou a bola na saída do Cruzeiro, o atacante Vanderlei seguiu, fez o gol com o Fábio ainda de costas para o campo, cara. Uma situação surreal demais, como eu falei. O Fábio é um dos maiores ídolos do Cruzeiro, da história, um goleiro diferenciado, um craque de bola. Joga no meu time hoje, joga no Fluminense, ele realmente é um goleiraço. Mas passar por isso aí não dá, né, Fábio? Isso é bizarro, né? Ainda mais numa final. Mas o Cruzeiro não esqueceu não, tá? E ia ter volta dessa humilhação, não demoraria muito. Mas antes de eu falar dessa volta aí, deixe o seu like para me ajudar a bater a meta de 100 likes nesse vídeo aqui. Me ajuda demais, tá? E aí a volta foi no ano seguinte já, gente. A final do estadual de 2008, novamente Cruzeiro e Galo que decidiram praticamente todas as desse século, né? As finais estaduais desse século. O Cruzeiro vinha mordido da final do ano anterior, né, esse 4-0, e aplicou uma goleada também no primeiro jogo, só que dessa vez teve juros. Meteu um 5-0 no Galo, que já no primeiro jogo encaminhou o título e não parou por aí, meu irmão. Eu acho que nessa época lá os cruzeirenses devem ter sido tão zoados, mas tão zoados por causa do 4-0 de 2007, o lance do Fábio, que o 5-0 de 2008 não bastou para se vingar, meu irmão. Na final de 2009, 3 anos seguidos, outra vez o Cruzeiro aplicou um 5-0 no primeiro jogo em cima do Atlético, o que torna mais bizarro ainda esses casos, né, esses jogos, porque foram 3 vezes seguidas, foram 3 goleadas em primeiros jogos de final de Campeonato Mineiro seguidas. Primeiro 4-0 do Galo, depois 2 vezes a Raposa meteu um 5-0, e tudo isso nas finais do Mineirão, né? Em dezembro de 2011, a gente chega agora em dezembro de 2011, mais um jogo bizarro, não só pelo placar, mas tudo bem, muito pelo placar também, tá? Mas mais pelo contexto da partida, que torna o jogo mais louco ainda, tá? Esse jogo aqui, em 2011, foi válido pela 38ª rodada do Brasileiro de 2011, né? Ou seja, a última rodada do campeonato, né? O Cruzeiro estava lascado, precisava ganhar um jogo para não correr risco de rebaixamento, estava disputando ali com o Ceará a última vaga no rebaixamento. E eu lembro, cara, a vocês que naquela época, em 2011, o Cruzeiro nunca tinha sido rebaixado. Era um dos clubes brasileiros que nunca tinha caído para a Série B. Então valia muito aquele jogo. E o Atlético tinha uma chance única de empurrar o maior rival do precipício, meu irmão. Vai jogar a Série B. Mas o que se viu naquele dia não foi algo assim que ninguém podia imaginar e ninguém nunca vai esquecer. O jogo foi na Arena Jacaré, em Sete Lagoas, porque o Mineirão naquela época estava fechado para a reforma da Copa do Mundo que viria a acontecer em 2014. E o Cruzeiro não só venceu e se livrou do rebaixamento, como meteu um 6-1 no Galo, exatamente. Massacrou o Atlético no jogo derradeiro que podia salvar do rebaixamento.
Essa, inclusive, é a maior goleada que o Cruzeiro já aplicou no Atlético em toda a sua história, tá? E para fechar, talvez o clássico mais importante que já aconteceu entre os dois rivais eternos que serão e já foram e vão ser sempre, foi uma decisão, uma final de campeonato nacional. Sim, o Superclássico Mineiro já decidiu um título de Copa do Brasil e foi em 2014. Foram 2 jogos entre eles, no primeiro comando do Galo, torcida 100% atleticana no estádio. O time do Atlético não decepcionou, jogou melhor, largou na frente, meteu um 2-0, gols de Luan, o menino maluquinho, e Dátolo. E aí no jogo de volta a torcida seria 100% cruzeirense, né? Lá no Mineirão. O estádio acabou não ficando cheio, muito porque a diretoria perdeu a linha, tá? A diretoria do Cruzeiro perdeu a linha, botou o ingresso a R$1.000, cara. R$1.000. É surreal isso aqui no Brasil. Tá certo que ali, para sócios, eles tinham um desconto muito alto, né? Conseguiu comprar o ingresso ali a R$140, mas quem não era sócio estava lascado, tinha que pagar R$1.000 para ver o jogo. E quem pagou R$1.000 ainda viu o Atlético vencer de novo, ainda saiu mais bolado ainda do estádio. Dessa vez o Atlético venceu por 1-0, gol do Diego Tardelli ali nos acréscimos do primeiro tempo. E assim o Atlético ficou com o título da Copa do Brasil. Foi o primeiro título da história do Atlético na Copa do Brasil. O Cruzeiro, que até hoje é o maior campeão da história da Copa do Brasil, ficou com o vice dessa vez, pro seu maior rival ainda, né? Esses foram os jogos mais bizarros e mais incríveis entre Atlético e Cruzeiro. Os dois times se enfrentam hoje pela 9ª rodada do Brasileirão 2023. Comenta aí quanto você acha que vai ser esse jogo, e se você já sabe o placar, coloca aí quanto foi. Se inscreve no canal para não perder. E, cara, você vai receber muito conteúdo sobre futebol, muito conteúdo maneiro. Dá uma olhada nos outros vídeos do canal, tem muita coisa legal. Deixa o seu like para me ajudar a bater a meta de 100 curtidas e deixar aquela moral para mim. Muito obrigado por ficar até esse momento do vídeo, é muito importante para mim. Até o próximo, tamo junto, valeu e falou!